Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Licínio Xavier, respondo pela parte ambiental da Associação Mineira de Municípios. É um departamento que se iniciou há 5 anos atrás. Sou oriundo da FIAM, durante 7 anos fui consultor da área de metalurgia. E eu queria, assim, antes da presença e palavra da doutora Zuleika, que é a nossa palestrante dessa sala, eu queria lhes apresentar a equipe que se compõe comigo aqui na MM. Então, eu pediria o Sérgio, a Cristina, o Gilberto, para que viessem aqui na frente, se apresentassem enquanto pessoas. A Cristina é engenheira de Minas, o Gilberto, especialista em recursos hídricos, e o Sérgio, engenheiro agrônomo. Por que dos três se juntaram a mim? Quando iniciamos o trabalho à frente da MM, além das questões relacionadas com a destinação, coleta, destinação, transbordo e destinação final do lixo urbano, eu deparei com um problema que é permanente em todos os municípios mineiros. É o crescente aumento das cidades, parcelamento de solos. Eu tenho um assento no Copan, eu diria que nós, como Ministério Público, somos únicas entidades que representamos a sociedade como um todo e as prefeituras como um todo, junto às superintendências regionais de meio ambiente. Então, nós temos assento em todas as 10 SUPRANs. E eu percebia nas reuniões da SUPRANs que toda reunião mensal havia lá um processo sendo colocado em pauta, em julgamento, e esse processo sempre falava-se sobre loteamento urbano. E para falar sobre loteamento urbano, eu tinha que ter uma equipe que pudesse assistir às prefeituras, no sentido de todo o crescimento ele parte da área urbana para a área rural. Então, daí a Cristina, o Sérgio e o Gilberto se associarem, e me ajudarem nesse processo de ajuda nas prefeituras no procedimento de licenciamento ambiental. Muito obrigado. Para hoje, eu me lembro, assim, há 6 meses atrás, quando começamos a preparar o congresso, que se inicia hoje, e com os senhores nessa sala, o nosso presidente, Ângelo Roncalli, me fez a pergunta: Licínio, qual será o tema de meio ambiente para o congresso, o 30º Congresso Mineiro dos Municípios? Sem dúvida nenhuma, não tinha outro assunto que não esse. A Política Nacional de Resíduos Sólidos. E quem você convida? Não podia ser uma outra pessoa que não a doutora Zuleika. Muito me honra, doutora Zuleika, a senhora está conosco. Primeiro, por ter aceito o nosso convite. Segundo, eu relembro aqui, eu volto um pouquinho ao meu passado de 12 anos atrás. Foi uma pessoa que me acolheu com muito carinho, com muita energia, com muita competência, e me fez estar aqui hoje nesse local. Eu me sinto um pouco comovido, porque a vida da gente, ela perpassa por uma série de pessoas que atravessam o nosso caminho. E a doutora Zuleika, relembra aqui o doutor Benjamin, eu recém-saído de 30 anos de magistério, me acolheu, exigiu muito do Licínio, e me fez ser hoje uma pessoa reconhecida no Estado como um todo. Haja visto que eu disse para os senhores anteriormente, eu tenho um assento, eu represento os 853 municípios na área de meio ambiente do Estado. Isso me gratifica muito. Doutora Zuleika, atualmente é presidente da FIAM, tem um passado brilhante como educadora, professora universitária da PUC, da Universidade Federal de Minas Gerais, doutoranda, mestranda em assuntos relacionados às questões ambientais do Estado, e atualmente ela ocupa o cargo de presidente da FIAM. Então, como dizia anteriormente, ninguém melhor para falar para os senhores sobre a política nacional dos resíduos sólidos. Doutora Zuleika, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Obrigada, Licínio, pela consideração. Para mim é um prazer estar aqui. Agradeço o convite que a associação me fez. E todas as histórias, que nós vivemos na FEAM são sempre muito bem lembradas, com muito carinho, porque o nosso trabalho é árduo, como órgão ambiental do Estado de Minas Gerais. Bem, vocês estão me ouvindo bem? Sim? Eu
A proposta, né, que me foi colocada aqui hoje foi para falar com vocês sobre as políticas nacional e estadual de resíduos sólidos. Ah, tá bom. Pedido para eu ficar do lado de cá. E quais são os desafios e as oportunidades dentro desse assunto? É um pouco difícil falar de desafios e oportunidades para um público como esse que está aqui, formado por gestores municipais, né? Mas eu vou tentar alinhavar um raciocínio aqui, para que vocês pensem junto comigo o que essa política vem colocar e quais são os desafios de todos nós nesses próximos meses, né? Eu esqueci de pegar o controle. Antes de começar, eu só gostaria de passar rapidamente qual é a atribuição da Fundação Estadual do Meio Ambiente nesse momento. Em 2007, o Sistema Estadual de Meio Ambiente, SISEMA, sofreu uma reformulação geral. Até então, a FEAM trabalhava no licenciamento ambiental e na fiscalização ambiental de todas as atividades poluidoras do Estado de Minas Gerais, preferencialmente indústria, mineração e infraestrutura. A partir de 2007, a FEAM vem tomando um outro papel, porque essas atividades de licenciamento e fiscalização passaram para a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, que criou 2 subsecretarias para fazer isso. É óbvio que vários de vocês conhecem a SUPRANS, as Superintendências Regionais de Regularização Ambiental, e é lá hoje que o licenciamento ocorre. A partir de então, a FEAM passou a se dedicar a estudos, pesquisas e programas ambientais estratégicos, em 3 principais eixos de atuação. O eixo da gestão de resíduos, e aí nós incluímos todos os tipos de resíduos, urbanos, industriais, da mineração, resíduos especiais, resíduos de serviço de saúde, resíduos da construção civil, e na gestão de áreas contaminadas, que na maioria das vezes são decorrentes da disposição inadequada de resíduos. Um outro eixo é a qualidade ambiental, onde nós temos 3 gerências, uma voltada ao monitoramento da qualidade do ar, temos várias estações na região metropolitana, outra, a qualidade do solo, que trabalha muito em parceria aqui com essa gerência de áreas contaminadas. Essa área de atuação da FEAM tem por objetivo criar valores de qualidade do solo para o Estado de Minas Gerais. E uma outra gerência dedicada à gestão de efluentes, tanto esgotos sanitários, como os efluentes gerados por atividades industriais e da mineração. O outro eixo de atuação da FEAM atualmente é uma área um pouco mais nova, digamos assim, nesse cenário aí da Agência Ambiental do Estado, que é energia e mudanças climáticas, onde nós estamos desenvolvendo aí projetos e estudos visando a avaliação da matriz energética do Estado de Minas Gerais, a possibilidade do uso de energias alternativas e também a avaliação da emissão de gases de efeito estufa pelas atividades produtivas do Estado e a adaptação do Estado às mudanças climáticas, que já são uma realidade. E também temos uma outra área responsável pelo desenvolvimento de vários projetos no tema produção sustentável. Esses estudos eles são direcionados a uma avaliação, um diagnóstico de atividades produtivas, dos setores da mineração, dos setores industriais, ou então de regiões do Estado que têm alguma atividade característica, como, por exemplo, São Tomé das Letras, onde tem a exploração de pedra São Tomé, de quartzito, ou a Serra do Itatiaia-Sul, que tem uma grande exploração de minério de ferro. Então, esse tema, produção sustentável, ele gira em torno de discutir, né, mecanismos de melhoria do desempenho ambiental dessas atividades, numa proposta complementar ao licenciamento ambiental e à fiscalização ambiental. Nós continuamos participando, né, das atividades aqui de regularização e fiscalização ambiental, mas como apoio à SUPRANS ou à Secretaria de Meio Ambiente, no desenvolvimento de novas normas, na discussão com os setores produtivos. E também fazendo o aprimoramento da legislação ambiental hoje em vigor. Então, toda a revisão de normas, né, das deliberações normativas do COPAN,
a FEAM sempre tem um papel preponderante, seja na proposição dessas revisões ou na participação de grupos de discussão para essas revisões. Bom, vamos entrar no nosso assunto propriamente dito de hoje. A política estadual de resíduos sólidos, ela foi instituída pela Lei 18.031 em 2009, mais ou menos um ano antes da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.305 de 2010. Por que isso aconteceu? Porque a equipe técnica da FEAM, inclusive o ex-presidente, o José Cláudio Junqueira, essas pessoas tiveram uma participação muito importante na discussão da política nacional em Brasília. Então, nós já tínhamos maturidade suficiente para desenharmos a nossa política estadual. Por isso que a nossa lei saiu um pouco antes da nacional. Elas são muito similares, não há nenhuma inconsistência entre uma e outra, né? Tem trechos, inclusive, que são praticamente com a mesma redação. E o que essas duas leis estabelecem como princípio básico? A hierarquia na gestão dos resíduos sólidos, né? Que é aquele sistema de começar pela... Opa, apertei errado aqui, desculpa. Começar pela não geração de resíduos, ou seja, evitar a geração do resíduo, reduzir a geração de resíduos, reutilizar sempre que possível, se não, reciclar para agregar valor a esse resíduo. Se não tiver jeito de reciclar, fazer o tratamento por alguma tecnologia ambientalmente adequada e economicamente viável. E, por último, promover a disposição final adequada dos rejeitos. Então, tem uma sutileza aí na descrição desse item na política, que ela fala de disposição final de rejeito. Ou seja, rejeito é aquilo que não pode ser de forma nenhuma aproveitado ou tratado do resíduo. É aquilo realmente que não tem uma destinação para um desses métodos aqui, anteriores a essa disposição final. Então, todo o conceito das políticas vai nessa linha de atuação. Ela é toda estruturada para incentivar que, antes de se pensar num aterro sanitário, por exemplo, para os resíduos sólidos urbanos, se pense em promover a não geração pela conscientização da população, em gerar menos resíduos, a redução, a reutilização e a reciclagem. Quais são os requisitos da Política Nacional de Resíduos Sólidos que estão replicados na política estadual? Ela prevê que o município, ele é o ator principal da gestão integrada dos resíduos sólidos gerados no seu território. Isso está lá no artigo 10º da Lei Nacional. E o artigo 13 traz a classificação dos resíduos sólidos, né? Então, nós temos uma lista aí de resíduos, sendo que os resíduos domiciliares e os resíduos oriundos da limpeza pública é que constituem aí o grupo chamado resíduos sólidos urbanos, além daquele lixo, né, domiciliar que é gerado cotidianamente nas atividades públicas também que acontecem no município. Além disso, a própria política traz, né, com destaque aí outros tipos de resíduos, dos estabelecimentos comerciais, dos serviços públicos de saneamento básico. O que significa isso? Lodo da estação de tratamento de esgoto, o lodo gerado na filtração das estações de tratamento de água e outros tipos de resíduos. Os resíduos das indústrias, do serviço de saúde, da construção civil, agro-silvopastoris, serviço de transporte e de mineração. Então, o município, ele é responsável por estabelecer um plano de gerenciamento para todos esses resíduos. É claro que o gerador, né, isso é um princípio também da política nacional e da política nacional de meio ambiente, o gerador é responsável pelo seu resíduo até a sua disposição final. O que significa isso? Que uma indústria, ao gerar um resíduo de um processo produtivo, ela é responsável por dar
uma destinação adequada àquele resíduo, seguindo os mesmos princípios da hierarquia que foi posta pela política. Mas o município, ele tem que ter consciência do que é gerado no seu território, até mesmo pelas indústrias, pelas mineradoras, pelos estabelecimentos comerciais. É claro que nesse primeiro momento, que nós estamos discutindo a implantação da Política Nacional de Resíduos, é muito difícil cobrar, né, da municipalidade que ela realmente tenha a descrição desse grupo total de resíduos aqui. Mas, por outro lado, por exemplo, o Plano Estadual de Gestão de Resíduos, o Plano Estadual de Resíduos Sólidos, melhor dizendo, ele tem que prever um diagnóstico de todos esses tipos de resíduos, sem exceção, com o estabelecimento de metas, né, para redução, reciclagem, ou seja, para a implantação daquela hierarquia da gestão dos resíduos. Então, estou chamando a atenção, né, que nesse momento o foco às vezes está muito nos resíduos sólidos urbanos, mas uma hora nós vamos ter que chegar a abordar os outros tipos de resíduos também. É muito difícil, esse já é o primeiro desafio. Além disso, né, a Política Nacional também institui um documento que é muito importante, que chama-se Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Esse plano ele é um documento que deve ser preparado por todos os municípios do Brasil. Existem vários documentos de referência disponíveis na internet que ensinam a fazer esse plano, do Ministério do Meio Ambiente, a própria FEAM tem um curso, né, voltado a isso, eu vou falar um pouquinho mais tarde. Por que ele é tão importante? Porque esse plano, primeiro, ele vai ajudar o município a fazer o diagnóstico da geração dos resíduos na sua cidade. Segundo, ele vai estabelecer as metas que o próprio município se propõe a cumprir. Então, o plano, ele não tem que ser apresentado para ninguém, o plano é do município. Ele é uma ferramenta de planejamento municipal para a gestão de resíduos sólidos. Só que a política também falou uma coisa, para ter acesso aos recursos da União, leia-se PAC, Plano de Aceleração do Crescimento, é imprescindível, né, que o município tenha o plano municipal feito, ele tem que ser apresentado, se o município quiser o dinheiro para fazer os empreendimentos e serviços de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos. Então, quem está querendo pegar dinheiro do governo federal para fazer o seu aterro sanitário, tem que estar com o plano pronto. Aí muita gente falou assim, mas então o prazo para fazer o plano venceu em agosto do ano passado. Não é que o prazo venceu em agosto do ano passado, é que a partir de setembro, de agosto, porque foi no início do mês, a partir de agosto do ano passado, o Ministério das Cidades nem aceita mais propostas, né, pleito de recursos federais, se o município não apresentar o plano. Quem não fez, ainda pode fazer, porque com certeza vai ter outro lote de recursos, digamos assim, outro PAC, né? É o que se diz lá em Brasília, para essa finalidade. Por quê? Porque tem muito município que ainda não foi contemplado, né? Então, há tempo de fazer? Sim. Aí tem muito material disponível. É difícil fazer? Não é tão difícil assim. É óbvio que tem que ter um apoio técnico de alguém que conheça um pouco da questão, né, de saneamento, de geração de resíduos sólidos urbanos, mas também não é um bicho de 7 cabeças. Então, como eu estava dizendo, a política também, ela prioriza acesso aos recursos federais dos municípios que optarem por soluções consorciadas intermunicipais ou implantarem a coleta seletiva com a participação de cooperativas ou associações de catadores. Esses são 2 outros pontos fundamentais da política. Tá? Por quê? Nós sabemos que os municípios sozinhos têm muita dificuldade de obter recurso financeiro, de ter equipe técnica, de contratar projeto, de ter alguém para poder tomar conta disso, para fazer o seu sistema de disposição final de resíduos sólidos urbanos. Então, o caminho, né, é o consórcio intermunicipal. Nós acreditamos muito nisso aqui em Minas Gerais e eu vou demonstrar por quê.
Agora, também pode ser um contrato. O município pode pagar uma empresa privada para dispor o seu resíduo num sistema devidamente licenciado. Em Minas Gerais, isso ainda não está acontecendo assim com muita força, a não ser que na região metropolitana. Mas tem muitos empresários que estão querendo vir explorar esse mercado aqui. E aí é uma questão de mercado mesmo, né? Lembrando que todas essas instalações, tratamento térmico, incineração, plasma, não sei o que lá mais, tudo isso tem que passar pelo licenciamento ambiental. Então, é uma instalação similar a uma planta industrial, no caso de um incinerador, de uma instalação de tratamento térmico de resíduos. Ela é boa para o meio ambiente? É, desde que ela atenda os requisitos técnicos exigíveis na legislação ambiental, principalmente com relação à emissão de poluentes atmosféricos. Então, não é porque o sistema é ótimo, é maravilhoso, tem uma eficiência XYZ, que ele está apto a ser implantado e operar. Existe todo um cuidado, né, para não se resolver o problema do lixo e se criar um problema de emissão atmosférica. Tá? Então, eu estou chamando a atenção, porque nós temos aí muitas informações de muitos sistemas que estão sendo colocados, propostos, dando um alerta. É preciso fazer o licenciamento ambiental também, assim como do aterro sanitário ou da usina de triagem e compostagem, que é do município. Outro ponto importante é a coleta seletiva. Por que isso está na política? Porque para eu fazer a redução, a reciclagem, o reaproveitamento, eu pressuponho que esses materiais estão segregados, estão separados. Então, eu preciso, no mínimo, separar o lixo seco, que são os materiais recicláveis, do lixo úmido, que é a matéria orgânica contida no lixo. No mínimo isso, para me dar condições de separar o que é reciclável, para não contaminar com lixo orgânico o plástico, papelão, metal, vidro. Tá? Então, a política também vem enfatizar que quem tiver o programa de coleta seletiva implantado no seu município tem um ponto a mais na hora de concorrer com recursos da União. Qual é o prazo, então, que a política nacional estabeleceu e que é o prazo fatídico que todo mundo fala, né? 4 anos após a publicação da lei para a disposição ambientalmente adequada de rejeitos. Ou seja, pressupõe-se que aquela parte anterior da hierarquia da gestão de resíduos já foi cumprida, né? E é o prazo de 3 de agosto de 2014. Depois de amanhã, né, gente? Ah, se esse prazo vai continuar valendo, não sei. Muitas forças ocultas, né, estão aí atuando nessa questão. Mas por que esse prazo é importante? Para que haja movimento, né? Vocês vão ver aqui, isso vai ficar mais claro à medida que eu for falando aqui com vocês. Bem, muitos devem conhecer já, né, o programa Minas Sem Lixões. O programa Minas Sem Lixões é um grande esforço, né, do governo do Estado de Minas, através da FEAM, na tentativa de adequar a disposição final de resíduos sólidos urbanos. O início dele se deu aqui em 2001, mas ele foi formalmente instituído em 2003 como programa, e desde lá, há mais de 10 anos atrás, né, o Francisco, que é o gerente de resíduos sólidos urbanos, está aqui presente, acompanhando aqui a nossa conversa. Desde então, a gente vem pelejando, né, Francisco, com os municípios, né, no intuito de promover essa disposição adequada. Eu não vou entrar nos detalhes, mas essas aí são todas as deliberações normativas do Conselho Estadual de Política Ambiental que instituíram prazos para os municípios cumprirem. Então, vocês podem perceber a quantidade de prorrogações que aconteceram. E o prazo final venceu em setembro de 2010. Naquele momento, né, há 3 anos atrás, quase 3 anos atrás, houve uma decisão estratégica da FEAM, junto, obviamente, com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,
de que nós não iríamos propor mais nenhuma prorrogação. Por quê? Porque em 2005 e 2006, gente, o negócio aqui não responde assim imediato não, tá? Muitos de vocês podem ter participado disso. Entre 2005 e 2006, como os municípios estavam tendo muita dificuldade de cumprir o que a legislação determinava, e naquela época ainda era possível implantar os requisitos técnicos da famosa DN 118, né, que era transformar o lixão num aterro controlado, os municípios firmaram TACs, termo de ajustamento de conduta. Foram 506 TACs firmados, uma trabalheira danada para a FEAM. Aí, quando chegou lá para 2009, 2010, nós fizemos uma avaliação de 507 TACs. Essa diferençazinha aí, porque tinha processo sumido, ela está quase zerada hoje. O que aconteceu? Olha só que situação decepcionante. 66% dos municípios que firmaram o TAC descumpriram a obrigação de adequar o lixão e buscar uma solução tecnicamente adequada. Tá? Alguns cumpriram parcialmente, 19%, apenas 13% cumpriram totalmente, e 2% é essa diferença aqui do número de TACs que ainda deveriam ser analisados. O índice de atendimento ocorreu melhor na região central metropolitana e pior no norte de Minas. Aqui está um gráfico que mostra a evolução do número de municípios, né, do programa Minas Sem Lixões, de 2001 a 2012. Então, nós começamos lá em 2001 com mais de 800 lixões, que é essa linha roxa. E essa linha, graças a Deus, vem caindo, né? Mas dá para perceber que aqui por 2009, 2010, a inclinação dessa curva começou a ficar menor. Isso demonstra uma maior dificuldade dos municípios de menor população adequarem, né, a sua situação. Em compensação, o número de aterro controlado, né, também não aumentou na mesma proporção, também continuou estável. O número de sistemas regularizados também começou a ficar estável, ou seja, ficou basicamente todo mundo embolado aqui, nesse meio do gráfico aqui. E alguns sistemas estão aqui em separado porque eles não têm licença ambiental ainda. O importante é a gente olhar que no final do ano passado a gente tinha 267 lixões e 291 aterros controlados. Somando, dá 558 municípios com disposição irregular. Isso corresponde a 65% do número de municípios do estado. Então, realmente, não é um panorama muito favorável, a despeito de todo o esforço que os municípios têm feito para buscar essa regularização. Em contrapartida, se a gente for fazer a conta pela população urbana atendida por sistemas adequados, a situação é um pouco melhor. Por quê? Porque os grandes municípios conseguiram fazer sua adequação. Então, no final do ano passado, nós fechamos o ano com 58,7% da população urbana do estado atendida por sistemas adequados. A nossa meta, colocada dentro do próprio governo, era de 60%. Então, nós ficamos devendo aí, né, 1,3%. E cada 0,01%, né, Francisco, é comemorado efusivamente na FEAM. A gente acompanha par e passo, né? Como é que isso conta aqui? O sistema tem que estar licenciado, regularizado com AF ou com LO e operando. E aí a gente faz a conta de quantos habitantes aquele município tem para lançar no gráfico. Tá? Então, ainda temos que considerar uma questão, que nem toda a população, às vezes, manda o lixo para aquele sistema. Tá? Então, isso é uma aproximação. Precisamos melhorar, porque até 2014, agosto, isso tem que chegar em 100%. Então, essa curva vai ter que fazer um, né? Será que nós vamos conseguir, né? Aqui está o mapa de 2014, só para vocês terem uma ideia da distribuição do tratamento de resíduos sólidos urbanos.
é interessante notar, o que está em laranja é aterro controlado, cinza é lixão, aterro sanitário está em verde e em vinho, tá? Porque um é regularizado, o outro é sem regularização. Cor de rosa é aterro conjugado com UTC. Esses amarelinhos são os duvidosos, que a gente não tem certeza se o sistema existe de fato. E o que está em verde são usinas de triagem e compostagem. E esse vermelho aqui nessa beiradinha e esse aqui, ó, são municípios mineiros que dispõem de sistemas em outros estados, tá? No caso é São Paulo, né? Então dá para perceber o seguinte: existe uma concentração de aterros na região central, no Triângulo, mas existe um vazio, né, no norte de Minas, tá? Mas isso é uma situação que está mudando. E passou. Como a gente estava conseguindo andar muito devagar, em 2010, com recursos do Ministério do Meio Ambiente, a FEA encomendou um estudo chamado Plano Preliminar de Regionalização para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos. Esse é o estudo dos tais atos, que muita gente já deve ter ouvido falar. Esse plano, na verdade, ele é um estudo que mostra o diagnóstico da disposição final de resíduos sólidos urbanos e propõe uma forma de agrupamento dos municípios para melhorar a gestão integrada, ou seja, eu vou deixar de fazer sozinho para fazer em grupo. O que esse estudo levou em consideração? A sustentabilidade regional, os aspectos ambientais daquela região, a viabilidade econômica, os aspectos socioeconômicos e logísticos. Então, aqui pesou, por exemplo, o grupo de municípios deveria formar uma população de pelo menos 100 mil habitantes. E a distância média entre os municípios desse agrupamento deveria ser em torno de 30 quilômetros. São parâmetros médios, parâmetros técnicos, tá? E isso para fazer a gestão integrada de resíduos sólidos urbanos. Mas tem um componente que ficou de fora aqui da análise, que é a viabilidade política. Não adianta eu querer amarrar no mapa um município com outro, né? Isso não acontece na prática. Então, o mapa que saiu desse estudo foi esse aí, tá? Cada cor desse mapa representa um arranjo territorial ótimo, um ato. Foi o nome que nós demos a esses agrupamentos. O estado foi dividido em 51 agrupamentos. Não dá para ler, né? Mas aqui estão as cidades polo desses agrupamentos, tá? Que normalmente coincide com as cidades polo das regiões. Então, olha só, é um desenho puramente técnico, criado puramente em cima de critérios técnicos, onde o Estado sugere esse agrupamento aos municípios. É obrigatório? Não. Isso aqui é só uma ferramenta de trabalho, de planejamento, tá? Então, a gente vem caminhando, né? Esse estudo está servindo de base para o trabalho da CEDRU, Secretaria de Desenvolvimento Regional e Urbano, que é a secretaria que dá apoio direto aos municípios para a formatação dos consórcios. E esse é o mapa de abril desse ano da formação dos consórcios em Minas Gerais. Então, o que está aí em amarelo são os consórcios que já estão com sistemas em operação, tá? Então, já tem lá um aterro sanitário operando que atende todos esses municípios. Os que estão em verde são os consórcios que já estão instituídos, ou seja, já tem um CNPJ, mas que ainda estão na fase de elaboração do projeto, implantação do sistema, tá? E os que estão aqui em azul são consórcios em formação. O mapa que não traz, né, os contornos dos consórcios, tá? Mas não significa que esse pedaço todo aqui é um único consórcio, né? Eles têm contornos aqui que não foi possível colocar por causa da imagem, né, da precisão da imagem. Mas nós temos algumas áreas ainda, né, em branco. São aquelas em que há ainda apenas uma mobilização, uma vontade de fazer.
Eu queria só chamar a atenção para vocês. Vamos ver se eu consigo voltar aqui. Esse está um pouquinho lento. Aqui. Dá uma olhada nesse arranjo, 42 aqui. Esse arranjo é o arranjo de Janaúba. É isso, Francisco? É isso mesmo, né? Observe agora no outro mapa. É o mesmo arranjo aqui. Ele está um pouquinho maior, né? Está mais esticado para baixo. Né? Mas ele seguiu mais ou menos aquilo que o estudo técnico colocou como o melhor arranjo possível. Mas outros municípios que não estavam previstos, porque com certeza são mais do que 30 quilômetros distantes daquela sede onde é a unidade, aderiram. Então, não existe regra, tá? Mas é um bom ponto de partida para quem quer chamar os seus vizinhos e discutir essa possibilidade. Esse trabalho, então, em parceria com a CEDRU, ele tem dado frutos, né? Levaram meu copo embora. Para mim, por favor. Ele tem dado frutos. Hoje, então, nós temos 7 sistemas consorciados em operação. Obrigada. Sim. Temos 12 sistemas formatados com sistema em implantação, 12 consórcios formatados com sistema na fase de implantação, 34 em formação, né, em negociação, e 3 em mobilização. No site da CEDRU, tem lá um link onde tem várias informações sobre a formação de consórcios. Tem a lei federal que estabelece como é que um consórcio tem que ser, tem lá o passo a passo para fazer o consórcio. A CEDRU tem uma assessoria jurídica que ajuda o município a escrever a sua lei municipal, porque todo município, para participar do consórcio, tem que aprovar na sua Câmara de Vereadores uma lei municipal. Tá? Então, lá tem muita informação interessante para vocês. Paralelamente, a FEAM vem trabalhando, né, no apoio aos municípios de uma outra forma. Primeiro, na adequação da destinação de resíduos sólidos urbanos. Nós temos 2 convênios com a Universidade de Lavras e com a Universidade de Viçosa, onde as equipes das universidades vão aos municípios e dão apoio para solucionar o problema. Tá? Também temos um curso à distância para a elaboração do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Está começando uma nova turma agora, e nós estamos tentando acertar, viabilizar uma nova turma, né, em setembro e outubro desse ano. A inscrição para esse curso é no site da FEAM. Tem todo um processo seletivo, tem algumas regras que têm que ser cumpridas. Esse curso, ele é totalmente à distância e ele é montado de forma que cada módulo dele corresponde a um capítulo do plano municipal. Ao fim do curso, a pessoa que fez é capaz de elaborar o seu plano municipal. Também damos apoio na implantação da coleta seletiva, né? Temos um trabalho junto com o Centro Mineiro de Referência em Resíduos e com a Fundação Israel Pinheiro, que é nossa parceira no MOCIP, onde nós vamos ao município e fazemos a implantação da coleta seletiva, né? E também somos responsáveis pela contabilização do ICMS ecológico. Eu vou falar um pouquinho mais adiante. Além disso, como os catadores de materiais recicláveis são figuras destacadas nas políticas de resíduos, nós também temos algumas ações de apoio a eles. Então, nós fizemos, ano passado, um diagnóstico gerencial das associações e cooperativas, com o intuito de melhorar a gestão dessas associações, com um curso de capacitação, e implementamos também o Bolsa Reciclagem. Falando um pouquinho mais do Plano Estadual de Coleta Seletiva, esse é um plano, né, um estudo, está disponível no site da FEAM também, que ele estabelece quais são as metas do Estado para ampliar a coleta seletiva. Então, através da Fundação Israel Pinheiro, a FEAM, ela dá apoio à implantação do programa. Tá? Então, uma equipe técnica vai ao município, faz todo um levantamento, e o Centro Mineiro de Referência de Resíduos também dá esse apoio. Então,
existem critérios, né, definidos no PEX, né, de seleção dos municípios. Porque até pouco tempo atrás, uns 2 anos atrás, a FEAM recebia carta de um monte de municípios querendo ajuda para implantar a coleta seletiva. E a gente não tinha critério, a gente ficava com um pouco, né, sem saber como atender todo mundo. Então, hoje existem critérios bem definidos. O que o PEX estabelece? Quem já tem uma estrutura mínima para fazer a coleta, sai na frente, sai ganhando ponto. Então, pelo menos tem que ter um galpão, e esse galpão tem que ter os equipamentos para coleta seletiva, tá? Além de outros critérios. E, como sempre, valorizando os catadores, né, e promovendo a melhoria das condições de trabalho dos operadores do sistema. Esse apoio da coleta seletiva, ele ocorre em 5 etapas, tá? Então, o pessoal vai lá, faz um diagnóstico da situação, da situação do sistema já existente ou do potencial de implantação, faz a análise da viabilidade e sustentabilidade econômica das alternativas, escolhe o modelo mais adequado da coleta seletiva para aquele município, depois faz todo o apoio na implantação e um monitoramento. Esse monitoramento, ultimamente, ele não está sendo feito, mas a partir do ano que vem, nós vamos retomá-lo. Nós vamos voltar aos municípios que já foram apoiados para ver se o programa de coleta seletiva continua sendo executado. No caso do ICMS ecológico, a FEAM é responsável por contabilizar, né, os municípios que são aptos a receber. Ele foi instituído pela Lei 18.030, né, de 2009, e ele prevê que 45,45% pode ser repassado aos municípios, desde que eles possuam sistema de tratamento e disposição adequada de lixo ou de esgoto sanitário, que atendam no mínimo 70% no caso do lixo e 50% da população urbana no caso do esgoto. Um decreto também de 2009 instituiu que os municípios que participam de consórcios ou de sistemas de gestão compartilhada recebem ainda um plus de 10% do ICMS ecológico. E aqueles que participam de consórcio e ainda são a sede do sistema têm direito a um acréscimo de 20%. O problema do ICMS ecológico é que o bolo está do mesmo tamanho e a fatia está sendo mais repartida, né? Então, é importante que os municípios se mobilizem junto ao governo estadual, realmente para pleitear, né, a ampliação dessa fatia do bolo. Tá? Então, a FEAM faz essa avaliação, repassa para a Fundação João Pinheiro, que faz o cálculo do rateio desse bolo entre os municípios. Vou falar um pouquinho sobre o Bolsa Reciclagem. A Bolsa Reciclagem foi instituída por uma lei de 2011, a Lei 19.823. Ela é, na verdade, uma concessão de incentivo financeiro aos catadores de materiais recicláveis. É uma lei pioneira no Brasil. Não existe outro estado que possui um sistema de reconhecimento e de pagamento pelos serviços ambientais prestados pelos catadores de materiais recicláveis. Tá? Então, ela prevê aí o incentivo à reintrodução dos materiais nos processos produtivos com a inclusão dos catadores. Essa transferência é feita diretamente do Estado para as associações ou cooperativas, sem intermediários. E a lei prevê que, no mínimo, 90% do valor que a cooperativa recebe tem que ser transferido para os catadores. Então, a lei não entra no mérito de qual vai ser esse critério de repasse. Ela estabelece apenas o valor. Então, ou seja, o restante tem que ser aplicado no custeio, no investimento, na capacitação, formação de estoque e comunicação da cooperativa. Toda a sistemática da Bolsa Reciclagem é definida por um comitê gestor, que é formado por representantes do governo, voltei aqui sem querer, representantes do governo, entidades da administração direta e indireta, pelo Ministério Público Estadual e por 3 representantes de cooperativas ou associações. Então, ano passado, foi a primeira vez que a gente pagou a Bolsa Reciclagem. Deu muito trabalho estabelecer os critérios. Mas, em síntese,
Primeiro, a cooperativa ou associação tem que ser cadastrada no Centro Mineiro de Referência e Resíduos, no CMRR. Tá? Segundo, ela tem que estar formalmente instituída, ela tem que ter CNPJ. Tá? Terceiro, ela tem que demonstrar o volume de material que foi comercializado, através de recibos ou notas fiscais. Por enquanto, a gente ainda está aceitando o recibo, desde que ele tenha data, assinatura, que ele seja legível, tem lá uns critérios definidos. Mas a tendência é que, a partir do segundo semestre, a gente venha a aceitar somente notas fiscais. Nós estamos dando esse tempo para as próprias cooperativas se adequarem. Tá? Então, não é qualquer cooperativa, qualquer catador que tem direito à Bolsa Reciclagem, não. É só aqueles que fazem parte de cooperativas que são estruturadas. Tá? Aqui só um resumo para vocês terem ideia. Ano passado, nós pagamos a Bolsa no terceiro e no quarto trimestre. A contabilização e o repasse ele é trimestral. Tá? Como foi o primeiro ano de instituição, nós conseguimos só o terceiro e o quarto trimestre. Foram disponibilizados pelo governo do Estado 3 milhões de reais para a Bolsa Reciclagem. Nós conseguimos atingir 58 organizações e mais de 1.000 catadores foram contemplados. E aqui tem alguns dados interessantes. Obviamente que o papel é o material campeão aí de recolhimento e comercialização, seguido do plástico, do metal e do vidro. Interessante é que o vidro, né, ele tem um percentual ainda muito pequeno, né, tanto de produtividade, ou seja, o recolhimento, né, das cooperativas, quanto da comercialização, porque falta mercado em Minas Gerais para o vidro. E aqui são alguns dados, né? No total, nos 6 últimos meses de 2012, as cooperativas cadastradas recolheram 14.467 toneladas de materiais. E a comercialização ficou em torno de 5 milhões de reais. Então, isso é surpreendente, né? Nunca a gente tinha conseguido fazer uma contabilidade para demonstrar como que os catadores, as cooperativas e associações movimentam as economias locais. Tá? Então, nós consideramos esse número muito relevante, né? Porque nós estamos falando de resíduos, nós estamos falando de material que está sendo tirado do lixo. Então, isso mostra, né, enfatiza que a realidade vai por aí, né? Nós temos que trabalhar por aí. E aqui alguns valores médios, né, dos valores dos materiais que foram comercializados, né, por tonelada. Realmente ainda é um valor agregado muito baixo, até pela dificuldade de colocação no mercado. Por isso mesmo que a FEAM está começando uma discussão com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico para incentivar a indústria da reciclagem no Estado. Um grande desafio que nós temos aí, mais um, esse é um desafio do Estado, da FEAM. Do mesmo jeito que os municípios têm que fazer o plano municipal, o Estado tem que fazer o plano estadual. Nós estamos pelejando também com esse edital. Ano passado, nós não pudemos lançar esse edital por causa do período eleitoral. Esse plano vai ser pago principalmente com recursos do Ministério do Meio Ambiente. Então, por causa de um questionamento jurídico, não foi possível que a União repassasse ao Estado os recursos para pagar o plano. Fora a burocracia para se montar uma licitação para contratar um serviço dessa natureza. Além das exigências da legislação estadual, nós temos também exigências da Caixa Econômica Federal, que vai ser o ente financiador. Agora nós conseguimos finalmente cumprir todas essas exigências e vamos contratar esse estudo, que vai fazer o diagnóstico, né, da geração de resíduos, propor cenários futuros, ou seja, projeção do aumento da geração e metas de redução, reutilização, reciclagem, né, visando a redução da quantidade de rejeitos que vão para a disposição final. Só que o plano estadual vai contemplar todos os resíduos, não apenas os resíduos sólidos urbanos. Então, ele vai servir de base depois para que os municípios revejam os seus planos municipais, podendo agregar os outros tipos de resíduos que não só os urbanos. Outro grande desafio, né? Deve estar todo mundo pensando aí. E o dinheiro para fazer isso tudo?
Além do PAC, que eu já comentei com vocês, né, que está previsto na própria política que o governo federal vai repassar recursos, né, nós temos também aqui em Minas Gerais o BDMG, que tem um programa chamado BDMG Saneamento, que financia esse tipo de projeto, nessas condições aí, tá? Com prazo de 84 meses, com 12 meses de carência. O site do BDMG tem informações mais detalhadas, né, sobre essa linha de financiamento, e o BDMG também está no stand do governo aqui, né, me informaram que eles estarão à disposição daqueles que quiserem entender um pouco mais sobre essa linha de financiamento. Então, né, resumindo aí a ópera, né, já falei bastante, vou deixar um pouco de tempo para vocês falarem. Nós temos desafios de sobra para implantar a Política Nacional de Resíduos, né? E na verdade, isso vai formando um certo quebra-cabeça, né? Primeiro, pensar na gestão compartilhada. Como o nosso estado é grande, nós temos muitos municípios com menos de 20 mil habitantes, nós da FEAM temos certeza de que os municípios sozinhos não dão conta desse recado. É necessário, sim, se organizar em grupo. É claro que existem municípios que estão fazendo muito bem o para casa, é inegável isso, mas realmente o município tem que ter um bom planejamento, uma boa gestão, para poder continuar, né, a manter o sistema em operação. Além disso, nós temos que elaborar os planos. Ele não é obrigado, não precisa apresentar ele para a FEAM, precisa só cadastrar no site da FEAM. Nós temos uma deliberação normativa do Copan que exige esse cadastramento. Por quê? Porque a FEAM precisa ter noção de quantos planos foram elaborados no Estado. Agora, a FEAM não vai analisar esses planos. O plano é do município, é uma estratégia para o município. Mas, lá no governo federal, quem não apresentar em anexo o plano, não ganha dinheiro. Além disso, para fazer tudo isso, nós temos que capacitar os gestores municipais. Não tem jeito, né, de fazer as coisas acontecer se não tiver um mínimo de pessoas dentro da própria estrutura, né, da prefeitura, ou contratadas, né, se for o caso, para poder pensar nessas questões. Além disso, nós temos que buscar o dinheiro para fazer os projetos. Como já foi dito aqui, existem linhas de financiamento. Só que nós também sabemos que cumprir os critérios, as exigências dos entes financiadores, não é muito fácil, né? Vocês devem saber disso melhor do que eu. Temos que implantar o sistema. Além do projeto, depois nós temos a fase da obra. Sem esquecer que esse sistema tem que ser licenciado ou ser passível de autorização ambiental de funcionamento. Temos que lembrar dos catadores, temos que incluí-los nessa estratégia de gestão. Temos que fazer a coleta seletiva também, né, porque ela é importante como instrumento na hierarquia da gestão de resíduos. E temos que manter o serviço funcionando, depois de tudo isso aí pronto, né? Qual que é a peça que falta lá no meio do quebra-cabeça? Para que a gente faz tudo isso? Para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, né? Esse aqui é o intuito de todo gestor público, é nisso que nós temos que pensar. Nós temos que pensar que os filhos, os netos, os bisnetos vão ter que encontrar uma cidade mais bem gerenciada, sem problema de lixo, tá? Eu não coloquei aqui, mas eu não resisto a falar que, além de tudo isso, tem a questão das áreas contaminadas pelos antigos lixões, né? Existe um potencial de contaminação, porque quem sabe o que foi parar no lixão antigo? Só Deus sabe, né? Ou nem Deus sabe. E essas áreas, elas são passivos ambientais. Dependendo da configuração delas, de onde elas estão, elas poderão representar um problema futuro para os municípios. Tá? Mas vamos deixar isso mais para frente um pouquinho, né? Já tem tanto desafio para fazer. Então, o que nós podemos oferecer para vocês é o apoio técnico, tá? A FEAM, infelizmente, não tem dinheiro, ou não é o órgão do governo que repassa recursos para essas coisas acontecerem, mas nós temos muito boa vontade de dar apoio técnico. Então, através do programa Minas Sem Lixões,
O site do Minas Sem Lixão está aí, tem muita informação lá, muita referência, tá? Várias cartilhas para gestão de resíduos, né? É a nossa parceria com a Fundação Israel Pinheiro. E o Centro Mineiro de Referência em Resíduos, o CMRR, que é no bairro Pompeia, acho que muitos já devem ter ido lá em eventos, tem um grande auditório, também tem um trabalho muito interessante no apoio aos municípios. Agora eu vou dar uma paradinha aqui, porque me pediram para dar um recado, tá? Não tem nada a ver com esse assunto, mas a Marisa está aqui na minha frente, ela deve estar esperando. A Marisa, nossa colega da SEMAD, é sobre o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, tá? Ele é um registro obrigatório a ser feito junto ao Sistema Estadual de Meio Ambiente. Todo proprietário, possuidor de imóvel rural, deve inserir informações básicas do seu imóvel num sistema eletrônico chamado SICAR. Tá? O prazo do cadastro é de 1 ano, e ele vai começar a ser contado a partir do dia 25 de maio, agora, quando prevê-se que a ministra do Meio Ambiente vai assinar um ato instituindo esse cadastro. Tá? Então, dúvidas, né? Isso aqui afeta todas as prefeituras, né? Dúvidas, o pessoal da SEMAD está à disposição também no estande do governo. Tá? É só um lembrete. Bom, gente, muito obrigada. Coloco aí à disposição o e-mail da presidência da FEAM, da Diretoria de Gestão de Resíduos e da gerência. Francisco, por favor, fique de pé aí para as pessoas te verem. Francisco é o gerente responsável pela gerência de resíduos sólidos urbanos. Né, como foi dito aqui antes, é o homem bravo da FEAM. Eu não sou brava, não, eu sou boazinha. Ele falou que eu que mando ele ser bravo, né? Mas brincadeira, gente, estamos à disposição de vocês. Qualquer dúvida, tá? No site da FEAM também tem muita informação. Muito obrigada pela atenção. Estou agora à disposição de vocês. Tem um recado aqui para mim. Para que lembre vocês de irem no estande do governo de Minas Gerais, porque lá tem todas as instituições, praticamente todas as secretarias presentes, inclusive o pessoal da FEAM. E tem material lá também para distribuição. Doutora Zuleika, muito obrigado pelas suas palavras. Com certeza vem de alcance às necessidades municipais. Eu tenho ainda mais 20 minutos antes que eu convide por uma outra possibilidade lá fora. Algum de vocês, sobretudo aí representantes municipais, tem aí alguma pergunta a fazer? Nós temos um tempo disponível para isso. Alguém se candidata? Alguma dúvida, alguma pergunta, sugestões? Pois não, senhor? Foi falado que tem a bolsa dos catadores. E a gente, lá em Machado, sul de Minas, tem tentado criar uma lei de incentivo para a população. Até eu estava conversando com o colega aqui, e ele falou que já tem usado lá a troca por mudas. E será que não teria um modelo para a gente estar implantando nos municípios, para incentivar a cada popular, a cada morador da cidade? Um modelo assim nós ainda não temos, mas isso pode ser incluído no programa de coleta seletiva, né? Algum benefício, algum sistema de troca, né? Se a pessoa leva, por exemplo, o PET para um determinado ponto de coleta, ela recebe alguma coisa em troca. Várias cidades do Brasil têm feito isso. Curitiba, eu sei que é um exemplo disso, né, Francisco? Lá no sul, no Paraná, onde troca por muda, até por hortaliças de hortas comunitárias, outros tipos de mercadorias. Pois é uma boa, né? Trocar por mudas de frutíferas. Isso é muito interessante. Isso deve ser instituído por uma lei municipal, é claro, porque o município tem que ter o respaldo jurídico para fazer isso, né? Mas isso pode estar dentro do contexto do programa de coleta seletiva.
Aí já é diferente, porque aí é um contrato com uma empresa, né? É um pouco diferente. Eu tenho que sair na fita, gente, por isso que eu não posso ficar lá atrás da pilastra. Não, mas é uma ótima ideia. Nós não temos esse modelo não, mas podemos começar a pensar, né? Tá? Foi um alerta, o pessoal da FIP que está aí, a gente pode começar a pensar em alguma coisa. Pois não. Eu gostaria, o senhor é do município de Machado, gostaria que você se identificasse. Boa tarde a todos. Eu sou de Galileia, para lá de Governador Valadares, 60 quilômetros, secretário hoje de Meio Ambiente, vereador por 2 mandatos. E minha cidade é um caos, lixão, entendeu? Então você deve ter conhecimento já. Eu queria saber assim, o que eu posso levar de direto imediatamente para começar um novo trabalho? Que eu estou leigo agora, entendeu? E essa matéria, se você tem ela no site para passar para a gente estudar melhor em casa. Tem, a apresentação está salva no computador aí, está disponível. Não sei se o próprio Congresso vai disponibilizar para vocês. O site da FEAM tem muita informação, como eu já falei. Olha, sugestão é ir lá conversar com o Francisco, tá? Ele pode te orientar se existem municípios que têm sistemas próximos para que você possa levar, né, dispor o resíduo urbano do seu município lá, ou se você pode convencer os seus vizinhos a partir para um consórcio, né, Francisco? O Francisco está aqui, você pode embarcar com ele lá, que ele vai te orientar. Dinheiro é no PAC, lá em Brasília, ou então aqui no BDMG. A FEAM, infelizmente, o papel da FEAM não é de repasse de recursos, tá? Conseguir recurso é muito complicado, a gente reconhece isso, tá? Mas passa no stand lá do BNMG e conversa um pouquinho, né? Mais alguém? Boa tarde, eu sou do município de Vargem Bonita. A senhora disse com relação ao curso de educação à distância. Já as inscrições já estão abertas ou quando que vai ser? Como vai funcionar isso, por favor? Olha, infelizmente a primeira turma desse ano as inscrições já foram encerradas, mas nós estamos avaliando a possibilidade de abrir de novo. Esse curso tem que ser aberto por um edital, tá? Mas vai acompanhando pelo site da FEAM. A gente está pretendendo abrir um novo edital em julho, mês 7, tá? Porque o edital tem que ficar uns dias aberto, depois tem toda a seleção. A gente está pretendendo fazer um outro curso em setembro e outubro. Então, em julho, nós vamos lançar outro edital, ok? Como fica a situação do sistema? Tem uma pergunta aqui, do Clodoaldo, como fica a situação do sistema de aterro sanitário controlado? Bom, primeiro, aterro controlado não é sanitário, né? É aterro controlado. O aterro controlado, ele é uma solução paliativa que foi encontrada, né, no momento ali do programa Minas Sem Lixões, para que o município deixasse de ter um lixão e fosse, né, na direção de um sistema adequado, tá? Então, o aterro controlado, ele tem alguns requisitos mínimos de recobertura, de construção de cerca, de sinalização, de compactação, para que a situação não seja tão crítica como a de um lixão. Mas ele não é um sistema adequado, ele não serve para cumprir a lei, tá? Ele é um paliativo, ele é um passo intermediário. Então, ele tem que ser encerrado. Ele tem que ser encerrado de uma forma correta, tá? Importante, não deixar pessoas catarem lixo, não deixar animais entrarem dentro da área, manter essa área cercada, protegida. Esse aterro controlado, ele também tem um potencial de contaminação de solo e água subterrânea. Ele também é um passivo ambiental. Mais importante, não deixar construir nada em cima, né? Não falei isso quando eu estava falando aqui, mas é importante lembrar vocês. O resíduo urbano, ele vai
se decompondo, o volume vai reduzindo, vai formando chorume, isso tudo cria uma instabilidade nesse maciço de resíduos. Se construir em cima, acontece igual aconteceu no Morro do Bumba, lá no Rio de Janeiro. Tá? Então, alerta. É uma área que fica inutilizada, digamos assim. Tá? Vai chegar um dia, se Deus quiser, que nós vamos estar retirando o resíduo que está enterrado e levando para um lugar correto. Eu acredito nisso. Eu acredito. Boa tarde. Albert, estou representando o município de Francisco Sá, norte de Minas. Essa nova homologação desse aterro sanitário de pequeno porte, essa nova configuração, ela é muito recente e creio que a maioria dos municípios ainda não tem detém o conhecimento de como adaptar, inclusive, suas unidades de tratamento e compostagem. Como que está o planejamento, inclusive da Fundação Israel Pinheiro, né, que é a parceira, em acompanhar esses processos. O município que eu atuo, por exemplo, a gente está com um plano de manejo para fazer o encerramento do lixão e fazer a implantação dessa unidade. As características técnicas a gente até já teve acesso, mas é importante ter a presença da FEAM próxima, porque já que ela que vai referendar isso, que forma, que planejamento, porque eu já entrei em contato com a Fundação e ainda não existe um planejamento de acompanhamento para esses municípios. Existe essa agenda, como que a gente acessa essa agenda para municípios que geram baixo número de resíduos, e essa é a solução mais viável para a gente. Vamos esclarecer, então. Aterro sanitário de pequeno porte, ele é uma alternativa de tratamento adequado, desde que seja feito conforme a NBR 13.000 e alguma coisa. Desculpem, mas nós não vamos lembrar o número da norma aqui. Mas lá no site da FEAM tem essa informação também. Qual que é a diferença entre um aterro sanitário e um aterro sanitário de pequeno porte? São as características técnicas de construção do aterro. Ele tem menos exigências, porém, ele só pode ser construído se o solo do local tiver algumas características adequadas, tiver baixa permeabilidade, em linhas gerais, falando muito resumidamente. Tá? Então, é necessário ter uma avaliação de solo, uma sondagem, para ver se ele cumpre aqueles requisitos que estão nessa norma técnica da ABNT. Tá? Se isso for viável, aí sim, ele pode ser construído, só que ele também é passível de regularização ambiental. Então, tem que ir na SUPRAM e tirar uma AF ou uma LO, depende do porte. Normalmente vai cair em AF, né? Na parceria com a Fundação Israel Pinheiro, nós temos um estudo que está sendo desenvolvido, um projeto piloto, numa cidade. Isso está finalizando agora, nós vamos disponibilizar a informação. Não existe um cronograma da FEAM para acompanhar os aterros de pequeno porte, tá? Mas, se for de interesse, a sugestão que eu faço é entrar em contato também com a FEAM, através do Francisco, da Gerência de Resíduos Sólidos Urbanos. A gente pode tentar viabilizar uma visita lá. Tá ok? Mas é uma instalação como outra qualquer, tá? Como um aterro sanitário, como uma UTC. Um comentário que não foi feito, eu acho que a gente tem que parabenizar a iniciativa do governo de Minas, quanto às parcerias públicas-privadas, Leica. Nós tivemos o prazer de receber lá em Itaúna funcionários do governo para expor a proposta, né, que seria um benefício e a solução para os municípios, seria a responsabilidade da coleta e do destinação final, o transbordo, seria responsabilidade do governo. Então, acho que a gente tem que colaborar, fazer a nossa parte no município, para dar apoio ao governo, para que a gente consiga as famosas PPPs. Obrigada, Laísa. A PPP, a parceria público-privada, é uma outra alternativa para a gestão integrada de resíduos sólidos urbanos. O governo do estado está lançando o edital de uma PPP para a região metropolitana e colar metropolitano. O que significa isso? Significa que vai ser aberto um edital, uma concorrência pública, onde uma empresa privada vai apresentar uma proposta, tá? E o governo do estado vai bancar a instalação de um sistema, desde que os municípios
façam o chamado contrato de programa, o termo de adesão. Porque para viabilizar uma grande instalação, como por exemplo na região metropolitana, é necessário que tenha material para ser levado para essa instalação. Tá? Então os municípios têm que firmar um contrato de programa com a Secretaria de Gestão Metropolitana, a CEGEM, tá? CEGEM, mas isso serve só para a região metropolitana e o colar, não serve para os do interior. Mas o modelo pode ser aplicado no interior, sim. Tá? O diferencial é que o governo do estado entra com uma parcela para financiar esse recurso. É óbvio que o município tem que pagar um percentual também para dispor os resíduos nesse sistema. Mas ele é bem mais interessante do que se fosse num empreendimento privado, né, num aterro privado. Tá? A Secretaria de Estado, que é responsável pela formatação de PPPs, é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a sede. Tá? Então, se alguém do interior tiver interesse em avaliar a possibilidade de levar uma PPP para a sua região, a sugestão é que entre em contato com a sede. Tá? Mas, do mesmo jeito, essa instalação da PPP tem que passar pelo licenciamento ambiental, tem que seguir as normas técnicas pertinentes, a legislação ambiental, todos são tratados da mesma forma. Não significa porque o governo está incentivando que vai ser diferente, não. Ok? Mais alguém? Boa tarde a todos. Meu nome é Dailton, sou consultor jurídico lá da Prefeitura de Cabeceira Grande, que fica no noroeste de Minas, próximo a Brasília. E eu achei extremamente pertinente a palestra, doutora, porque a gente está participando lá agora, há 2 semanas atrás, a nossa associação de municípios da microrregião do noroeste de Minas contratou uma empresa para confeccionar o Plano Municipal de Resíduos Sólidos. E achei até uma solução importante, porque a associação entrou com uma parte e dividiu o restante em todos os municípios. E nós participamos de uma capacitação técnica lá e elaboramos já um plano de mobilização social, com a conferência, né, com campanhas educativas de coleta seletiva do lixo, mas nós identificamos que, parece que, mesmo atrasados, parece que a gente ainda está adiantando os carros diante dos bois, que existe um plano nacional de saneamento básico, e cada município também tem que fazer esse plano, que ainda tem água, esgoto e drenagem. É possível fazer o plano municipal antes ou teria que ser depois? Essa é a dúvida. E nesse momento também a gente fez uma proposta de consórcio entre municípios vizinhos, e eu também não tinha conhecimento do ato, né, que a gente pode ter acesso a esse mapa depois para a gente dar uma olhada? Obrigado. Obrigada, sua pergunta é muito interessante, porque existe muita confusão mesmo, né? Além da exigência de fazer o plano de resíduos, existe uma outra exigência de fazer o plano de saneamento, né? O tratamento do lixo está dentro do contexto do saneamento ambiental, né? Mas uma coisa não exclui a outra. Vocês podem dar prosseguimento, sim, ao plano de resíduos, e depois, no plano de saneamento, que também tem que ser feito, o capítulo referente a resíduos pode referenciar o plano de resíduos. Uma coisa não exclui a outra, né? A gente até acha mais fácil, do ponto de vista técnico, nós temos um entendimento que às vezes é mais fácil fazer separado, né, Francisco? Porque o escopo é grande demais. O escopo do plano de resíduos, por si só, já é considerável. Se ainda for abrir para fazer, né, esgoto e drenagem urbana, porque no de saneamento entra drenagem, imagina a equipe que vai ter que ser mobilizada para isso, ou a consultoria que vai ser contratada. Então, um não exclui o outro. Tem municípios que estão optando por fazer junto, e tem municípios que estão fazendo separado. Agora, uma coisa que você falou, eu queria reforçar. A solução de fazer através da associação microrregional é uma outra coisa muito interessante, tá? Porque um dos papéis da associação é justamente esse, é apoiar os municípios na melhoria das suas políticas municipais, né?
Então, a associação ela pode vir com recursos, ela pode obter recursos de outras fontes de financiamento do Estado para ajudar na elaboração dos planos. Às vezes, a associação tem mais facilidade de contratar consultoria, né? Então, bem lembrado, obrigada, é uma solução bastante interessante. Com relação aos atos, você entra no site da FEAM, que ele está lá, você baixa o mapa, é um arquivo bem carregado, mas dá para baixar o estudo e o mapa, tá? E dá para ver melhor ali né, o desenho, mais nitidez. Mais alguém? Nosso tempo já esgotou? Ah, mais um recado para vocês, gente. Esse ano, o Ministério do Meio Ambiente lançou a chamada Conferência Nacional de Meio Ambiente, e o tema é resíduos sólidos. Essa conferência vai ocorrer em outubro, em Brasília. Para que ela ocorra, todos os estados têm que fazer as conferências regionais de meio ambiente, tá? E o tema é resíduos sólidos. Obviamente que todas essas dificuldades que nós falamos aqui hoje vão ser discutidas nessas conferências, tá? Então eu convido todos vocês a participar. A nossa conferência estadual vai ser aqui em Belo Horizonte nos dias 30 e 31 de agosto. Não é isso, Adriano? Tá? Mas nós teremos 4 conferências regionais. A primeira vai ser em Varginha. Que dia? 28 de maio. 28 de maio, em Varginha. Espera aí que eu vou passar para o Adriano falar aqui, que é mais fácil. 26 de maio, Ubá. E 28 de... Só um minuto. Bom, são algumas conferências regionais que o Estado está promovendo, mais a conferência estadual. No sul de Minas, vai acontecer em Varginha, no dia 28 de maio. Na Zona da Mata, vai acontecer em Ubá, no dia 26 de junho. Vai acontecer uma central metropolitana em Belo Horizonte, dia 4 de junho. No Triângulo, em Uberlândia, dia 18 de junho. Alto São Francisco e Leste, no Governador Valadares, dia 9 de julho. Norte, Jequitinhonha e Noroeste, Montes Claros, 23 de julho. E a conferência estadual, que vai ser no dia 30 e 31 de agosto. E é extremamente importante que os municípios realizem suas conferências municipais. Independente, né, do Estado realizar as conferências regionais, é importante que os municípios levem essa discussão para a sua cidade, discute a temática dos resíduos sólidos, convoque toda a comunidade, sociedade civil, as cooperativas e faça esse trabalho municipal para levar o debate já discutido para as regionais, para ter um trabalho bem participativo e de qualidade no Estado. É isso, obrigada. Antes do término, deixa eu lhes fazer 3 convites. Não é novidade para os senhores presentes aqui, quando do pleito eleitoral de outubro próximo passado, nós tivemos em Minas Gerais um cenário diferenciado em relação ao país como todo. 853 municípios, nós tivemos 72% dos municípios com novos prefeitos. Em se tratando de novos prefeitos, o nosso presidente da MM solicitou a cada um de nós, dos 10 departamentos, saúde, educação, meio ambiente, que é o meu, que fizéssemos uma cartilha instrutiva para aqueles que estão iniciando a gestão municipal. Então, aqueles representantes municipais que aqui se encontram e queiram acessar essa cartilha, de costa para os senhores, no nosso estande AMM, na saída, tem lá um balcão AMM Meio Ambiente. Tem um exemplar para cada município. Vai orientá-los, com certeza, na sua administração, pelo menos no seu primeiro ano. Segundo convite. Reiteradas vezes, a doutora Zuleika falou sobre o plano de saneamento e falou sobre práticas não consolidadas, não certificadas pelo órgão ambiental na queima do lixo, na incineração do lixo ou dos resíduos como todo. Nós da MM, nós fechamos 2 contratos com 2 empresas certificadas. Uma primeira chama-se Diefra,
Quem tiver uma caneta em mãos, eu aconselho a fazer a anotação do nome. Ela se encontra aqui presente no corredor à direita, na saída do auditório. Tem um stand bem suntuoso, vamos dizer assim. Lá se encontram técnicos ligados à FUNASA, e essa empresa ela tem 1.200 consultores espalhados pelo Brasil como todo. E nós fizemos um contrato com eles a partir de outubro passado, nos acompanham para onde vamos fazer a divulgação dos planos de saneamento, e é uma empresa que vai orientá-los como proceder e como obter recursos para bancar esse plano, ok? E um segundo fato que a Zuleika citou, a questão dos resíduos. Ao longo de ano passado e sobretudo esse ano, desse primeiro quadrimestre, nós tivemos aí na MM umas 5, 6 empresas de origem europeia, nos procurando, trazendo tecnologias diferenciadas. Mas quando escutamos, é uma praxe da casa, escutar todos, nós reenviamos esses consultores ou esses detentores dessas tecnologias inovadoras ao Estado. Desde que o Estado aprove, não há motivo para que a gente não aprove ou reprove, né? E temos também um segundo stand, também à direita no corredor, na saída de vocês, se chama Oxys do Brasil. É uma empresa que conhecemos recentemente, há um mês atrás. É uma tecnologia inovadora, assustadora, porém certificada pelo órgão ambiental. Então eu os convido na saída para conhecer tanto a Diefra quanto a Oxys do Brasil. E 15:45, ou seja, 15:45, faço um último convite à palestra magna de hoje à tarde, no auditório principal. Fica meu agradecimento em nome do presidente da Associação Mineira de Municípios, a presença de cada um dos senhores e das senhoras. Receba meu abraço afetuoso, e a doutora Zuleika pela presença, pelo carinho, pela competência. Mais uma vez, muito obrigado. Até uma próxima.